porque eu creio que as nossas mulheres da nossa igreja estão cansadas com esse final de semana tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós. E eu creio que em nome de Jesus serão dias maravilhosos, do qual Deus tem promessas sobre nós e cumprirá essas promessas. Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Escute isso, queridos. Atos capítulo 5. Oh, aleluia. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno, enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Versículo 6: levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. E imediatamente ele caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Você pode dizer amém? Quantos creem que essa palavra escrita aqui por Lucas é verdadeira? Diga amém. Queridos, aqui nós vimos algo que acontece muito nos dias de hoje. Eu quero te dar a oportunidade neste momento para você abençoar a casa de Deus com aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Mas por favor, vamos entender uma coisa. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, essa aliança é inquebrável. Essa aliança, queridos, se você quer casar e tem um anel na sua mão, eu tenho 2, né? Para não ficar dúvida nenhuma, eu carrego 2. Você vai olhar para ela, você vai ver que essa aliança não tem um começo e ela não tem um fim. Assim é a minha aliança com o Senhor, assim também é a minha aliança com a minha esposa, com a minha família. Todos podem dizer amém? Aleluia. Mas e se brigar, pastor, você acerta? Mas se a mulher for embora de casa, vai atrás dela. Mas se o marido for embora, vai atrás dele. Conserta o que está desconcertado, mas não tente arrumar outro, porque Deus é um Deus de aliança. Nós acabamos de ler aqui a história de um homem e uma mulher chamado Ananias e Safira. Naquele tempo da igreja primitiva, era um tempo em que todos os que tinham bastante, eles vendiam, e a Bíblia diz, acabamos de ler, que parte de tudo aquilo que eles vendiam, eles faziam um propósito em seus corações, e dentro deste propósito eles levavam até os apóstolos, para ajudar aquele que mais precisava. Só que esse casal despertinho aqui quis dar um nó, né? Vamos falar um ditado bem chulo aqui, como nós costumamos dizer, quis dar um nó no Espírito Santo. E uma coisa que nós nunca vamos conseguir fazer é enganar o Espírito Santo. Nós nunca vamos conseguir enganar a Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso interior. Aquilo que você não tem coragem de falar para sua esposa, para sua mãe, para sua família, o Espírito Santo conhece de cor e salteado. Então não adianta mentir para o Espírito Santo.
Eu sei nessa noite aqui, queridos, que Deus restaurou muitas coisas. Eu sei que tem marido e mulher aqui que estavam aqui, que foram para aí esse encontro com Deus de mulheres, desanimado, desacreditado, quem sabe até com vontade de abandonar a sua casa, a sua mulher, os seus filhos. E tem gente aqui que foi assediado por esses dias. O diabo colocou alguém no teu caminho para destruir o teu casamento. Mas eu quero dizer para você que a tua mulher não sabe, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. O pastor vai me revelar. Não, querido, eu não vou fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus sabe quem é você. E Ele não quer que você quebre essa aliança. Eu sempre estou falando aqui na igreja, você que é visitante aqui, você que ainda não congrega conosco, teve uma irmã aqui que foi para o encontro com Deus, que não faz parte da congregação, mas faz parte dessa igreja, porque a igreja que vai morar no céu não tem placa, amém? Aleluia, ela não está nesse espaço, mas num outro espaço. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, a mesma aliança que valeu lá para Adão no jardim do Éden, a mesma aliança que valeu lá para Moisés, quando Deus fez uma aliança e falou: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo que está escravo no Egito por 430 anos, o mesmo Deus que fez uma aliança com Abraão, dizendo a ele: sai do meio da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. O mesmo Deus que fez uma aliança com Davi, dizendo que nunca o reinado dele se apartaria de Israel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Você precisa crer que o mesmo Deus que deixou um arco-íris do céu a Noé, dizendo que nunca mais a terra seria consumida pela água. Tentaram denegrir a imagem do arco-íris usando para um outro movimento, mas esse arco-íris, querido, ele não tem nada a ver com movimento estranho, porque Deus não trabalha em movimento estranho. Deus trabalha no coração daqueles que o temem, daqueles que o guardam a sua palavra. Salmos, aleluia, livro de Salmos, glória a Deus. Você pode dizer amém? Dura essa palavra, dura, mas necessária. Aleluia, Jesus. Tu és um Deus poderoso. Oh, glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus, Ele continua sendo um Deus de aliança, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Se os irmãos conseguirem colocar aqui na tela o Salmo de número 1, só quero aqui relatar para vocês, não vou pregar sobre isso, mas eu quero deixar essa palavra firmada antes de eu continuar aqui, amém? O Salmo de número 1, no versículo também de número 1, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem o que? Ao contrário, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Vamos lá, versículo de número 3. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Aleluia. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, o caminho daquele que não é justo vai perecer. Amados, nós somos levados por ventos de doutrinas, ou por conselhos de pessoas que não conheceram a Jesus. E eu quero dizer para você, queridos, que isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Eu penso que se a terra de Canaã, quando foi espiada por 12 homens, um de cada tribo foi mandado para espiar a terra de Canaã, apenas 2 homens voltaram com notícias boas, Josué e Calebe. Os outros 10 olharam para o tamanho dos gigantes que estavam lá, olharam do tamanho do obstáculo que estava lá, mas não olharam do tamanho do Deus que tirou eles da terra do Egito. Então, queridos, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós não nos assentamos mais na roda de escarnecedores.
Nós não participamos mais da mesa daqueles que consomem coisas que nos afastam do Senhor. Eu quero dizer nessa noite para você, amado, que está aqui, que veio aqui, talvez receber a sua esposa, ou sua filha, ou seu parente, sua parente que chegou do encontro com Deus, e você achou que seria só mais um culto, só mais um movimento. Parece o tanque de Betesda, né? Que o povo esperava lá, doente, de tempo em tempo, segundo conta a lenda, de tempo em tempo, o anjo vinha ali, agitava as águas do tanque de Betesda, e o primeiro que tocava a água era instantaneamente curado. Eu não sei se você chegou aqui nessa condição nessa noite, mas eu quero dizer para você que a água está sendo agitada desde a primeira reunião do encontro com Deus que as mulheres tiveram. As águas estão sendo agitadas desde o primeiro dia do jejum, da oração, da consagração, que nós também homens estamos fazendo para que no próximo mês, você homem possa estar lá conosco. As águas do Senhor estão em movimentos, mas quem tem coragem de tocá-las? Será que nós estamos com as nossas mãos puras para tocar as águas do Senhor? Será que não temos andado em lugares que têm nos apartado da presença do Senhor? Será que eu e você não temos feito pactos, aleluia, dividindo o reino de Deus em duas partes? Será que nós temos cumprido, assim como não cumpriram Ananias e Safira, que nós lemos em Atos capítulo 5, fizeram um propósito com o Senhor, uma aliança com o Senhor e não cumpriram? Aí você olha para você, o diabo ele é assim, sabe, querido, ele nunca vai te exaltar. E olha como que o diabo trabalha na mente do ser humano. Quando você consegue vencer um obstáculo terrível na tua vida, o diabo coloca na tua mente assim: ah, mas você não merece. Isso não é Deus que fala, não. Ah, você não merece. Foi sorte. Foi sorte, foi igual loteria. Não era para você estar lá, não era para você ter ouvido aquilo, não era para você ter aprovado naquilo. O diabo ele faz assim, queridos. Mas nós, pela palavra de Deus, pela autoridade que está no nome de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses 4,13, aleluia, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não podemos ficar ouvindo a voz de Satanás que quer destruir as nossas vidas. Capítulo 10, versículo 10, a parte A do versículo, você vai ler lá que a Bíblia diz que o ladrão ele só vem para uma coisa: matar, roubar e destruir. O ladrão vem para isso. Aí teologicamente não é o diabo que está falando ali, pastor, mas o diabo é ladrão, não é? Ele é ladrão também, então serve para ele. Ele é ladrão porque ele tenta roubar os nossos sonhos. Ele tenta roubar as promessas que Deus um dia fez para mim e para você. Aleluia. Eu quando vi algumas pessoas aqui, meu coração ficou alegre, porque eram pessoas que serviam no altar conosco. A Adriana que passou aqui, a Bruna Carla que acabou de testemunhar aqui, a Aline que estava aqui no cantinho, perguntando se a gente recebe. Quem somos nós para não receber você? Jesus já te recebeu muito antes de nós. Essa igreja está aqui, queridos, para pregar a palavra da verdade. Vocês não fazem ideia o quanto é de entrega para aqueles que fazem todo esse trabalho acontecer. Aqui é um pedacinho da nossa igreja Batista Manaim, mas tem um pedacinho lá em Araucária, tem um outro pedacinho lá em Campo Largo, tem outro pedacinho lá em Pinhais, tem outro pedacinho lá no Pinheirinho, tem vários lugares fazendo essa mesma festa que eu e você estamos fazendo aqui, mas tudo isso, querido, precisou ser pago um preço, e o preço da aliança, querido, aleluia, custou sangue, porque no mundo espiritual tudo custa sangue, aleluia, você não consegue realizar os seus sonhos, se não for com lágrimas de sangue, se não for com esforço, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para você, em nome de Jesus, virá, e não tardará, e o inimigo não terá poder de destruir. Você pode dizer amém? Porque Deus continua sendo Deus. Não caia, querido, nessa hipergraça que estão pregando por aí sem graça, que tudo pode, que Deus aceita tudo, que Jesus só pregava o amor. Mentira! Deus ele é amor, mas Deus é justiça.
E Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com o adultério, Deus não tem parte com o roubo, Deus não tem parte com aqueles que fazem mal para o próximo, daqueles que não matam a fome, daquele que tem fome. Deus não tem parte com aqueles que não são solidários por aqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. E nós estamos aqui neste lugar levantando um exército. Há 9 anos atrás, eu e a Lia e os meus filhos começamos esse trabalho, sem recurso nenhum financeiro, sem ninguém para ajudar, mas 9 anos se passaram e nós continuamos aqui pregando a palavra do Senhor. Já fizemos vários batismos, ganhamos muitas vidas para o reino de Deus, e continuamos aqui vivos. 9 anos se passaram, e esse tema do mês de março é o tempo de alegria, e a mesma alegria que eu comecei há 9 anos atrás, no dia 8 de março de 2017, quando eu cheguei de Foz do Iguaçu, aleluia, a mesma alegria que eu iniciei o trabalho, a mesma alegria eu permaneço até o dia de hoje, porque quem guerreia por mim é o Senhor dos exércitos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia, você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor. Oh, aleluia. Eu tenho um esboço aqui para pregar até meia-noite, mas eu quero terminar 9 horas da noite, então faltam 3 minutos, e agora sim, em nome de Jesus, eu quero que você olhe para dentro do seu coração, eu quero que você oferte aqui na casa do Senhor, aquilo que o Senhor tocar no teu coração. Aos da casa que são dizimistas, se for dia de você entregar aquilo que é do Senhor, faça isso com muita alegria. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus querido, eu teria muita coisa para falar, Jesus, mas eu não quero ser cansativo, principalmente para aqueles que chegaram depois de 3 dias fora. Oh, aleluia. O Senhor também na sexta-feira foi sepultado, passou-se a noite de sexta, passou-se o sábado, passou a noite de domingo, aliás, a noite de sábado e no domingo pela manhã de madrugada, quando as mulheres foram ali lhe procurar, o Senhor já não estava ali porque já tinha ressuscitado. Oh, meu Deus, nós continuamos, Jesus, pregando a Tua palavra, falando do Teu amor, mas eu peço, Jesus, dentre essas pessoas, eu não sei em quantos estamos aqui, Pai, eu acho que mais de uma centena de pessoas temos aqui, Jesus, eu peço que o Senhor use a cada um, Pai querido, dentro da sua capacidade, em nome de Jesus, dentro daquilo que Ele tem em seu coração, para que possa abençoar essa obra, para que essa obra continue crescendo, frutificando, e para que nós possamos, em nome de Jesus, continuar pregando o Teu Evangelho, eu e a minha família, Senhor, possamos continuar aqui em Fazenda Rio Grande, falando do Teu amor, transformando vidas. Então Deus, em nome de Jesus, desde a menor até a maior oferta, daqueles que dizimam, daqueles que têm propósito, Jesus, que o Senhor possa acrescentar sobre a vida de cada um deles, e que o nome do Senhor seja exaltado. Essa é a minha oração, Pai querido, e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você pode fazer isso voluntariamente, deve ter aí pertinho de você um QR Code sobre a sua cadeira, ou em algum lugar aí, faça isso, glória a Deus, com gratidão ao Senhor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, glória a Deus. E eu também não posso terminar aqui a nossa reunião de adoração ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, sem perguntar aqui nessa noite, há alguém entre nós, que deseja fazer um concerto com Jesus? Em algum momento da sua vida se quebrou a aliança com o Senhor, mas hoje Deus te trouxe aqui neste lugar, e Deus quer te dar uma oportunidade para você restabelecer de novo essa aliança que um dia foi quebrada. Escute isso, Adão lá no jardim do Éden, quando quebrou a aliança, desobedecendo ao Senhor, ele teve que sair daquele lugar, e a Bíblia diz que o Senhor fez a sua imagem e semelhança, não é assim que está escrito? Você vai ver a queda de Adão lá no capítulo 3 de Gênesis. Então, Adão era a imagem e semelhança do Senhor,
Nós não somos imagem e semelhança do Senhor, porque nós somos da raiz adâmica. Então, queridos, para que eu e você voltássemos de novo às nossas origens, precisou que Jesus se sacrificasse por nós, derramasse o seu sangue, e agora sim, queridos, depois que nós confessamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, essa aliança que foi quebrada lá no Éden, ela se refez de novo. E eu não sei por que motivo, querido, mas por algum momento você desanimou e parou. Foi magoado dentro da igreja, ou ninguém foi magoado dentro da igreja? Eu já fui, né? Ninguém foi deixado de lado dentro da igreja. Meu irmão, quase 30 anos em cima de púlpito, eu vou perder as contas se eu for falar para você aqui. Diziam para mim, aquele magrelinho é metido. Eu não era gordinho igual sou hoje, eu era magrelinho. Está na música, canta, pega um violão, acha que sabe tocar, pega a palavra de Deus, acha que sabe pregar. Abria uma célula, a célula crescia. Não era pastor e o povo dizia, você é pastor, e eu ia ali, não, misericórdia, está amarrado. Amarrado nada. Talvez você está aqui nessa condição hoje, já liderou pessoas e até hoje, você tenta se livrar disso, mas até onde você trabalha, as pessoas olham para você e te acompanham. Você sabe por que disso? Porque Deus tem uma chamada para você, a promessa dele ainda está de pé, amém? Ele não mudou, não, ele não mudou. Então eu quero te convidar nessa noite, a você, se você estiver nessa condição, eu sou um homem de Deus, pastor, eu sei que você é, mas de alguma forma você parou por algum motivo, por favor, eu quero orar por você nessa noite. Cadê os homens valentes que pararam pelo caminho? Porque no próximo mês eu quero ver você junto comigo, lá para o nosso encontro com Deus. Você pode dizer amém, homem? Glória a Deus. Cadê os homens que estão desanimados pelo caminho? Pastor, estou com vergonha. Vergonha tem que ter o diabo. Nós não temos vergonha. Aleluia, se necessário